Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje então continuando com a parte de matemática, com a correção da prova que foi então do Banco do Brasil, realizada no domingo, dia 23. E hoje nós vamos ver então com a nossa versão da prova B, gabarito 1. Sou William Pessoa e hoje eu sou seu professor. E não se esqueça, né, de sempre de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Vamos então às questões. Lembrando que cada prova foram 5 questões aí de matemática e esta então é a prova do tipo B, gabarito 1. Vamos então às questões. Na questão número 16 da prova então do Banco do Brasil, da prova B do Banco do Brasil, diz o seguinte: um fabricante, né, sabe que o custo de produção de 1.000 pares de chinelos é de R$ 8.800 e que o custo de produção de 400 pares é de R$ 4.900. Considere que o custo de produção Cx de X pares de chinelos é dado pela função definida por Cx igual a x mais b, em que b indica o custo fixo. Assim sendo, o custo de produção de 2.000 pares de chinelos em reais é igual a... Então, ele quer saber qual o valor do custo então, de produção de 2.000 pares, né? Lembrando que a gente tem o valor de custo de 1.000 pares, mas só que a gente não pode fazer o cálculo direto para 2.000. Por quê? Porque nós temos esta função aqui, né? Nós temos que usar este cálculo para esta função. Então, nós temos B, né, que indica então o valor do custo fixo, e nós temos aqui o valor que indica então o custo da produção para 4.400 pares de chinelos. Tá? Então, primeiro, como é que nós vamos resolver isso daí? Então, primeiramente, nós vamos ter que achar aqui no caso o valor de A, né? E qual é o valor de A, né? Vamos supor aqui, então, uma variação, né? Vamos ter que fazer então uma espécie de variação, né? Porque nós temos então o valor mínimo, né? Vamos supor que aqui seja o valor mínimo e o valor máximo, né? Então, o valor mínimo que nós temos aqui, no caso, seria de 400 pares, equivalente então a 4.900 reais. E o valor máximo, né, seria então R$ 1.000 e 8.800, ok? Tá aí, tudo bem? Então, para a gente achar o A, então nesse caso, nós vamos ter que fazer então o cálculo desta variação, né, do final para o inicial, né? Então, como é que vai ficar? Então, o valor do A vai ser dado pela diferença entre os valores, né, do custo, né, da produção, então 8.800 menos 4.900 dividido sobre 1.000, né? Então vai ser o valor máximo menos o valor mínimo, tá? Então aqui, fazendo a conta, vamos ter 3.900 sobre 600. Então a gente corta os zeros aqui. Então vai dar esse valor aqui de 6,5, né? Então vai ser 6,5 nosso valor de A, beleza? E aí o que a gente vai fazer então com esse valor de A? Né? Com esse valor de A, então a gente substitui, né, na função. Então, então nós temos aqui a nossa função, né? Cx igual a x mais b, tá? Então, nosso Cx vai ser, então, nós já temos o valor de A que é 6,5 x mais b, tá? Ok? Então, para o custo aí
de 2000, né? Para 2000 que ele quer, né? Então para 2000 pares, nós vamos ter que usar então a função já um valor aí sim de 1000 pares, né? Referente a 1000 pares, né? Então para 2000 pares, então vai ser C 2000. Vai ser quem então? Isso aí, vai ser 6,5 vezes 1000, né? Mais 8.000. Por que isso? Né? Porque isso aqui já é o valor referente a 1000 mais 1000, né? Então, C 2000, então para 2000 pares, então vai ser 6.500 mais 8.800. Então, o nosso C 2000, então vai ser então de 15.300 reais. Então, esse é o valor de produção para 2000 pares. Gabarito item C, né, pessoal? Então, gabarito aqui, item C. Vocês acharam então aí dessa questão, né? Se você resolveu de uma forma diferente, conte para nós, né? A gente quer saber como você resolveu, né? Se você achou o mesmo resultado, né? Então conte para nós aí como você conseguiu achar esse valor nos comentários. Vamos então para a questão de número 17. Na questão número 17 diz o seguinte, né? Nós temos então uma quantidade G máquinas idênticas que imprime G panfletos idênticos em G dias trabalhados por G horas por dias. H máquinas idênticas imprimem H panfletos idênticos em T dias, trabalhando H horas por dia. Então, T é igual a... Então, vamos pensar um pouco, né? O que isso lembra, então, para vocês aí, essa questão aqui, né? Nós temos que, então, organizar para a gente fazer, então, aquela... Seria, então, a parte de razão e proporção, né? Então, vamos lá. Então, vamos separar aqui. Nós temos máquinas. Nós temos panfletos. Nós temos dias e horas. Dias, certo? Então, nós temos aqui a quantidade de G máquinas para G panfletos, G dias e G horas por dia. Agora, na de baixo, nós temos, então, H máquinas que imprimem H panfletos, porém em T dias e H horas por dia, certo? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Se a gente quer o T, vamos pensar. Vamos lá. Vamos aqui, então, fazer aquele joguinho de setinhas para cima, setinhas para baixo, para a gente analisar a situação. Vamos lá. Se eu aumento o número de máquinas de H, eu vou aumentar a quantidade de panfletos impressos. Porém, o meu número de dias vai inverter, assim como minha quantidade de horas também vai diminuir, tá certo? Porque se eu aumento a quantidade de um, inverte a quantidade de dias do outro, né? Quantidade inversamente proporcional aí. Então, se aqui fica invertido e aqui também, logo, quando a gente for fazer então nosso cálculo, a gente vai inverter também. Então, vai ficar da seguinte forma, ó, vamos lá. Então, se aqui é GT, vai ficar então T sobre G igual G sobre H vezes G sobre H
vezes aqui também inverte, né? Lembrando que é inversamente proporcional. Então vai ser H sobre G. Tá ok? Por quê? Porque é inversa, né? Se fosse direta, seria tudo como está aí. Mas como teve função inversa, né? Por quê? Porque como a gente aumentou o número de máquinas de 1, logicamente vai aumentar o número de produção de panfletos de 1, porém a quantidade de dias irá diminuir e a quantidade de horas também irá diminuir, né? É como se fosse, se a gente aumentasse então o número de trabalhadores numa construção, né? Se a gente então aumenta o número de trabalhadores numa construção, por exemplo, né? Essa construção, então, o prazo, né? Acaba sendo menor, né? Diminui o tempo, né? De terra, né? Mesmo sentido aqui também, tá? Então, seguindo essa lógica, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode, ó, cortar esse com esse com esse daqui, né? Então vai ficar multiplicando cruzado, né? Multiplicando aqui em cruz. Então vai ficar T igual a G ao quadrado sobre H. Pronto, acabou. Qual é o nosso gabarito? Item. Aí então nosso gabarito é o item D, né? Lembrando que é gabarito 1, né? Da prova B. Item D. Ok? Questãozinha simples, né? Mas tem que ter atenção para não errar. Seguindo aí, vamos então para a questão número 18. Na questão número 18, é um pouquinho então de raciocínio lógico aí, né, pessoal? Porque ele fala aqui que nós temos três irmãs, N, T e S, apostaram uma corrida. E elas têm uma peculiaridade, né? Por exemplo, a N, ele fala que a N nunca mente. A T, às vezes mente. E a S, sempre mente, né? Então, aí ele diz aqui, ó, que quem ficou em primeiro lugar disse S ficou em segundo. E quem ficou em segundo disse eu sou T. E quem ficou em terceiro disse N ficou em segundo lugar. Então nessa corrida tem como primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, quem? Então vamos lá, vamos ver a seguinte configuração aqui. Vamos supor que eu tivesse N, S e T. Vamos supor esta configuração, né? A S sempre mente, né? Então, vamos começar aqui, ó. A S sempre mente. Então, a S, se ela ficou em segundo lugar, ela falou: ah, não, eu sou a T. Sou a T. Então, aqui no caso, mas só que o N, né, disse, vamos supor que o S ficou em segundo, né? Porém, o N disse que ficou em segundo, né? Então aqui quem ficou em terceiro, no caso é T, né? Que às vezes mente. Então disse que N ficou em segundo, mas não. Quem ficou em segundo, que de fato então foi o S. Então o S ficou em segundo lugar. E a T? A T então ficou em terceiro, né? Porque a T disse que N ficou em segundo, né? Se a T disse que N ficou em segundo, então a T ficou em terceiro. Logo, então, a N, né, que sempre diz a verdade, né? Logo disse a verdade sobre o S, né? Que ficou em segundo lugar, né? Porque isso aqui, ó, né? Porque nós temos, ó, que se aqui fosse aqui é N, né? Porque N nunca mente. Mas aqui seria o T. Por quê? Porque o T às vezes mente. Então a T disse que o N ficou em segundo, mas não. O N disse que o S ficou em segundo. Então, logo o N ficou em primeiro lugar, né? E o T aqui, na verdade, é o S, né? Porque o S sempre mente. Então, nosso gabarito aqui, qual é? É o item E. Né? Então, essa questão aí é só para a gente
bugar um pouquinho nossa cabeça e raciocinar um pouquinho aí da situação, problema, né? Aí, do raciocínio lógico, tá ok? Se alguém fez diferente, né? Não deixe de comentar nos comentários aí embaixo do vídeo. Vamos seguir para a questão número 19, lembrando que é do gabarito B. Na prova B, gabarito 1. Na questão 19 diz o seguinte: considere uma agência bancária na qual, em dado momento, há apenas 5 gerentes, né? E 5 clientes. Tá aqui os 5 gerentes e os 5 clientes. Suponha-se que ao mesmo tempo cada gerente atenda um único cliente. A seguir são apresentados 3 exemplos de configurações possíveis para esse atendimento. Então vamos aqui, ó. Nós temos as configurações possíveis, tá? Então nós temos G4 que atende C3, G2 atende C1, G3 atende C5, G1 atende C2, G5 C4. Lembrando que aqui, ó, se a gente reparar, aqui a configuração do gerente, ó, G4, tá vendo que vai mudando? E aqui também vai mudando. Tá vendo? Dos clientes. Né? Se a gente reparar um pouquinho, o que significa isso para a gente, né? O que isso significa? Essa troca, né? Isso significa para a gente, né? Aí vamos pensar um pouquinho, uma permuta, né? Permutação, né? Então essa troca, né? Entre um com outro e outro com outro, né? Então isso caracteriza aí uma permutação. E essa nossa permutação vai ser o que? Vai ser uma permuta de 5, que é igual então a 5 fatorial. Apenas isso. Então esse 5 fatorial vai ser dado da seguinte maneira: 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo isso, então nós temos 120 aqui possíveis configurações de atendimento. Então nosso gabarito item B, né? Porque como temos 5 clientes para 5 gerentes, então se a gente fizer permuta as trocas entre eles, então teremos aí 120 permutações. Ok? Tranquilo, fácil, né? Nada de mistério aí. Seguindo então para a questão número 20, né? Vocês acertaram todas as de matemática? Se acertaram todas de matemática, diga aí também nos comentários abaixo. Na questão de número 20 diz o seguinte: em uma pequena cidade, há 3 agências de um banco, nomeadas A1, A2 e A3. Técnicos desse banco estão analisando um mapa para escolher o melhor local para abrir uma 4ª agência. A figura a seguir é um esboço desse mapa e contém as seguintes informações. Então vamos lá, vamos analisar as informações. Então para ir de uma agência 1, então para ir dessa agência 1 para a agência 2, ele passa então pela agência 3. Então ele faz isso aqui, ele percorre então 7,8 quilômetros, certo? Então se ele quer agora ir da 3 para A1, passando por 2, assim, dessa maneira, ele percorre 9,9 quilômetros. E por fim, para ir de A2 para 3, passando por A1, então de A2 por A3, passando por A1, ele percorre 11,3 quilômetros. Certo? Agora, uma pessoa decidiu ir de A1 para A3 sem passar por A2. Depois, ir de A3 para A2 sem passar por A1. E, finalmente, ir de A2 para A1 sem passar por A3. Com base na figura, as informações do mapa
Essa pessoa percorreu ao todo uma distância em quilômetros igual a... Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vou nomear cada coisinha aqui de um valor. Vou chamar essa curva de A2 e A1 de X. A curvinha A2, A3 de Y. E a curva de A3, A1 de Z. Tá? Então vou nomear cada uma cor diferente. Tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos entender a situação aqui. Então ele fala que ele quer então de ir do ponto A1 para A3 sem passar por A2. Então vamos lá. A1 por A3. A1 por A3, ele fala, olha só. A1 por A3, ele fala aqui, ó, de ir para A3 para 1, passando por A2, é igual a 9,9 quilômetros, né? Então, no caso, ó, de ir para A1 e A3 sem passar por A2, né? Mas isso que significa? Para nós não significa nada. Mas vamos lá, vamos pensar. De ir para 3 para 2 sem passar por A1. E de A2 para A1 sem passar por A3. Tá, vamos lá, vamos lá. Então, A1 de A1 por A3. A1 para A3 sem passar por A2. Então, de A1 para A3 sem passar por A2 vai ser quem? Vai ser a mesma distância se eu passar de A1 por A3 por A2 passando por A3, né? Porque aqui, ó, de A3 para 1 passando por A2 é essa distância aqui. E de A1 para 2 passando por A3 é essa distância aqui. Certo? Então, se eu for direto, a distância reduz. Então, vai ser quanto aqui? Vai ser 7,8, né? Então, vai ser a distância de aqui, 7,8. Então, nosso amarelo. Então, vai ser nossa distância, então, igual a 7,8. Tá? Se eu passar de A3 para A1, sem precisar passar por A2, né? Então vai ser então de 7,8, né? Tá? Agora de A3 para A2. Então nosso azulzinho aqui, ó, de A3 para A2. De A3 para A2 sem passar por A1. Vamos pensar um pouco. Então de A3 para A2 sem passar por A1, né? Vai ser então a distância de 9,9 quilômetros, né? Vai ser a distância de 9. É a mesma coisa do outro, né? Só a gente tirar o outro, né? Então vai ser 9,9 quilômetros. Assim, logo, nosso verdinho ali, o nosso verdinho de A2 para A1 sem passar por A3, então vai ser 11,3 quilômetros, né? E agora o que eu faço? Agora eu somo tudo, né? Somando tudo isso aqui, se eu somar tudo isso,
né? Se eu somar tudo, vocês vão achar estranho porque não tem nenhum resultado ali, né? Até tem, né? Que seria 29 quilômetros, mas não é esse resultado, né? Por quê? Porque 29, porque ele passa ali, seria se eu passasse por todos, né? Mas eu não vou precisar passar por nenhum deles, né? Então, como eu não vou precisar, como eu não vou passar por eles, então eu vou dividir por 2, né? Então, não vou precisar de novo passar pelos pontos A3, A2 e A1, né? Porque eu vou direto. Então, como eu vou direto, então eu vou dividir por 2. Então, vai ser 29 divididos por 2, igual a 14,5 quilômetros. Tá certo? Então, nosso gabarito então, vai ser o nosso item D. Tá? Porque nessa questão, né, eu não vou precisar repetir novamente os passos anteriores de ir para uma cidade para outra, de coisar para uma, coisar para outra. Como eu vou direto, eu vou uma vez só. Então, eu somo todos e divido por 2, né? Porque eu não vou. Porque ele tá falando sem passar, né? Se eu tô falando sem passar, né? Aqui, ó. Ele tá falando, ó. Ele tá falando, ó, sem passar, né? Aqui, ó, sem passar, sem passar, sem passar por ninguém. Então, não vou precisar repetir novamente os passos que eu fiz anteriormente, né? Passando aqui e passando aqui, né? Então, basta eu somar tudo, né? E dividir aí por 2, ok, pessoal? Entenderam? Caso não tenham ainda entendido, né? Deixe aqui nos comentários, né? Cada comentário de vocês é importante para nós. Então, essa foi nosso gabarito da correção da prova B, gabarito 1. Espero que tenha gostado. Lembre-se, né, de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar. Ok? A gente se vê então no próximo vídeo.